Fala pessoas, boa tarde, 17 horas, quarta-feira, dia de dar uma segurada. E hoje a gente vai falar sobre o impacto dos seguros obrigatórios para os transportadores. Antes de apresentar o meu convidado, vou fazer meus agradecimentos aos patrocinadores. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Tecnorisk, gerenciadora de risco, confiança acima de tudo. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Líder Pronta Resposta, conte com quem está preparado para proteger o seu patrimônio. Buoni, tecnologia que aproxima. EcoResponder Serviços Ambientais, seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. Eu sou Maria Fernanda Coronel, apresentadora do podcast Dá uma Segurada e corretora de seguros especialista em seguros de transportes. Se você é novo aqui e ainda não conhece o nosso trabalho, você pode nos seguir no Spotify, você pode acompanhar o nosso podcast pelo Spotify, você pode nos acompanhar pelo YouTube, nós temos o canal Podcast Dá uma Segurada, @Maria do Seguro, também estamos no Instagram e no LinkedIn. Seja muito bem-vindo, deixa a sua curtida e compartilha para que mais transportadores e embarcadores tenham acesso à informação que a gente pretende trazer aqui para você. Hoje a gente fala sobre impacto dos seguros obrigatórios para transportadores. O meu convidado é o Dr. José Flávio Comandulli. Ele atua no Brasil e no exterior. Há mais de 38 anos ele tem experiência securitária, é advogado, especialista em direito securitário, consultor e especialista em regulação de avaria e sinistros de transporte nacional e internacional, automóvel, RCF, vida, gerenciamento de risco. Ele é diretor da plataforma de cursos de avarias e sinistros online e presencial. E vou deixar que ele conte um pouquinho também do currículo dele. Dr. José Flávio Comandulli, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela tua presença. Maria, é um prazer estar aqui conversando com você, tá? É um prazer estar aqui no programa Dá uma Segurada, que é para dar uma segurada mesmo. Exato! Vamos segurar, né? É uma satisfação muito grande estar aqui contigo, sabe? Eu agradeço mesmo pelo convite recebido para conversar um pouco sobre o impacto dessa nova lei, né? 14.599 de 2023. E eu já atuo há 38 anos no mercado segurador, né? Fui assessor da diretoria técnica da Bradesco Seguros, tive a empresa Ômega, comissário de avarias, né? Só corrigindo ali teu currículo que você apresentou ali, hoje nós temos a plataforma de cursos online, infinityead.com.br, tá? Na qual você pode nos seguir também nas redes sociais, tá? Mas é uma honra muito grande e obrigado pelo convite. Esperamos poder colaborar um pouquinho mais com o mercado segurador e principalmente com os transportadores, embarcadores e segurados. Perfeito. Você sabe que a honra é minha. Quando você vem aqui é uma aula, então eu agradeço o teu tempo, que você possa estar aqui com a gente, dividindo o teu conhecimento, porque a gente aprende muito, aprende pra caramba contigo. E eu acho que essa é a grande sacada do podcast, sim, que a gente consiga levar conhecimento, levar informação, conteúdo para o transportador e para o embarcador, para que eles saibam aonde eles estão, né? Direitos, deveres, como que funciona. E eu acho que a lei também, 14.599, ela ainda tem muitas dúvidas, deixa muita dúvida do que faz, como faz. Sim. Então, nada melhor do que um advogado especialista em direito securitário para a gente ter esse papo. Então, estamos aí dispostos a passar um pouquinho da informação, mas veja bem, a gente passa aquilo que a gente entende, né? Nem sempre vai ser igual ao outro advogado ou outra empresa ou pessoa que tenha esse conhecimento. A gente passa aquilo que a gente entende que seja nesse momento, tá? É isso que a gente está aqui à disposição para a gente começar a falar, né, desse universo de seguros obrigatórios e falar um pouco da Lei 14.599, no teu entendimento, na tua opinião, quais foram as principais demandas do setor de transportes e da sociedade que levaram à aprovação da Lei 14.599? A principal fundamentação foi que, aí que é importante a organização dos transportadores rodoviários em sindicatos e associações. Foi muito importante porque eles pressionaram o Congresso a aprovarem uma lei da qual
beneficia muito eles, mas regula de uma forma mais, digamos assim, mais correta ao mercado segurador. Eu sou a favor da lei, acho que ela veio numa boa hora, aliás, já poderia ter sido aprovada há muito tempo, né? Mas contribui bastante ao mercado segurador. Tá? Já teve a gente sabe que há um impacto financeiro em cima disso aos transportadores, né? Por tornar obrigatório o seguro por desaparecimento de carga, né? Responsabilidade civil por desaparecimento de carga e também a responsabilidade civil veículo, que seria os danos contra terceiros ou contra uma pessoa, né? Um acidente, um atropelamento, alguma coisa assim. Então, ela é importante porque no mercado internacional já é obrigatório esse seguro. Tanto o seguro do automóvel, que a gente conhece bastante, o de responsabilidade civil contra terceiros, tá? Tanto faz danos materiais como danos pessoais, já é obrigatório, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Aqui nós temos o vizinho argentino também, que é obrigatório. No Brasil não é. E ainda não é no Brasil para o motorista de automóvel. Na Itália, por exemplo, que a minha filha mora lá, ela tem veículo também, ela não tira o carro de dentro da concessionária sem provar que tem seguro. Olha que interessante. Sim. E é um cuidado, né? É um cuidado. Um cuidado com ela, com o bem dela, mas também com a sociedade como um todo. Então, o benefício para a sociedade, isso é importante dizer, tá? Por exemplo, eu sei que ali a lei foi aprovada, tá? Então, para danos pessoais, né? No caso de um acidente que tenha vítima, né? Um atropelamento, por exemplo, o valor não é tão condizente, né? Em torno de 230 mil reais, acho que uma coisa assim, 250 mil reais, tá? Já para os danos materiais é 150 mil mais ou menos, tá? São valores pequenos, tá? Porém, a lei já está dizendo, esse é o limite mínimo. É o mínimo, né? Vai bater numa Ferrari por aí? Deus bate numa Lamborghini, meu amigo. É isso que tem que pensar. Primeiro que a gente tem que pensar do seguinte: existe o seguro. Sim. Está contribuindo. Tá? A questão, já levando um pouquinho adiante, né? O aumento do prêmio a nível Brasil aumentou realmente. Os transportadores conseguiram visualizar que eles têm que cumprir a lei. Tá? Então isso é benéfico para todo o mercado segurador. Muito bom. Eu sei que também está lá na lei que é apenas esses valores, mais ou menos esses valores, tá? Porém, é o mínimo, mas que pode ser agregado colocando ao valor máximo. Ou seja, se tu transporta qualquer tipo de mercadoria e que você possa vir a sofrer um acidente, né? E se você contratar limites máximos em cima daqueles valores que está sendo obrigatório, está seguro. Mas aí passa pela análise da corretora de seguro, nada melhor do que a Maria para fazer esses cálculos, né? Que entende bem do assunto, e isso que é muito importante, né? Seguro, eu digo sempre, e sempre eu vou dizer, sempre só com o especialista na área. Se é seguro de vida, contrate com quem entende seguro de vida. Se é de automóvel, mas de transporte, pelo amor de Deus, sempre contrate com um corretor especializado, tá? Tem que ser, porque é um seguro complexo, o seguro de transporte, tá? Então, muitas vezes as pessoas não entendem exatamente, mas isso é meu entendimento, né? Não é de outros advogados, tá? O segurado, quando faz um seguro para roubo de carga, né? Um desaparecimento de carga, né? Que envolve todo o roubo, o desvio de carga, a apropriação indébita, etc., né? Ele tem que cumprir em torno de 8 a 10 contratos. Sem contar toda a legislação trabalhista, sem contar toda a legislação da Lei 11.442, tá? Que é a de seguro de carga, e mais todas as circulares que vêm a fim, além das condições gerais do seguro, tanto de acidente quanto do seguro de roubo, desaparecimento de carga, além das duas após. Então soma tudo isso aí que tu vai ver que dá um calhamaço de cláusulas que não vi nenhum transportador, nenhum segurado entender o que está escrito ali. Tá? E você que trabalha com segurança,
né? Descomplicando o segurez. Descomplicando o segurez, sabe bem o que eu estou falando. Sim. Entender toda essa complexidade. Pra gente que tá no meio também, tem muito termo técnico, né? Tem um segurez muito envolvido. Bastante. E aí quando a gente fala de um transportador e do embarcador, é difícil para ele também entender tudo isso, além do negócio dele, porque na verdade ele tem que entender do negócio dele, né? Exato. Então ele dominar isso é complexo mesmo. Até é importante quando tu colocou tanto não entender direito o funcionamento desse seguro, da lei agora, tá? É importante dizer que antes da lei, o embarcador, ou seja, o dono da carga, ele é que exigia... Ditava as regras. Ditava as regras de como que o transportador ia transportar a carga. Mas ele não é especialista no transporte. Quem é especialista no transporte é o transportador. Então, a partir de agora, a obrigatoriedade de contratar o seguro é do transportador, não é mais do embarcador. O embarcador pode fazer um seguro dele também, a lei está bem clara, faz o teu seguro e ele faz o seguro dele. Exato. Só que o que muito acontecia é que o embarcador ou o fabricante, o produtor rural, ele fazia o seguro, ele fazia o seguro dele, ou fazia o transportador ter o seguro dele, mas ele é que mandava gerenciar o risco. Sim. Ele que ditava ditava as regras do PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Ele ditava as regras e dizia assim, não, eu quero com a empresa tal, eu quero dessa forma. Agora não tem mais essa vinculação. Agora o transportador, ele é que vai decidir quem é que ele vai contratar como Programa de Gerenciamento de Risco, né? Quem é que vai fazer esse gerenciamento de risco. Por que era muito complicado isso, Maria? Pensa, eu sou um transportador e eu tenho que obedecer o que o embarcador fez. Tá? Só que não estava no contrato de seguros aquilo ali, você tinha que combinar com eles de que forma que ia ser feito esse gerenciamento de risco. E aí dava muita incompatibilidade, que o motorista não tinha a menor ideia o que tinha que cumprir, né? Descumpria geralmente, que é uma das cláusula que mais pega nas negativas de sinistro é justamente essa, é não cumprimento do Programa de Gerenciamento de Risco. Tá? Então isso dava muita confusão. Tá? E agora veio para facilitar, eu acredito que facilitar. Tanto é que a lei já diz, se o embarcador quiser, ele pode contratar a gerenciadora de risco dele também, não tem problema nenhum, pode fazer o seguro dele também, não tem problema nenhum. A exigência é que ele também pode solicitar ao transportador que mande a apólice e mande o contrato de gerenciamento de risco. Bom, tá? Mas aqui pode fazer depois eu só pra gente, eu acho que pra gente também de uma forma mais pausada, eu acho que vamos falar das principais obrigações que a Lei 14.599, que ela impõe aos transportadores em relação à contratação de seguro de carga, e vamos falar dos tipos de seguro obrigatórios. Sim. Né? Eu acho que a gente pode ir pautando tipo um por um. Então, a principal modificação da lei, veja bem, primeiramente, o seguro de transporte rodoviário, ele veio com a Lei 73 de 1966, tá? Que ela tornava obrigatório o seguro de transporte para acidentes. Não falava nada sobre roubo de carga, sobre desaparecimento de carga, nada. Tá? Posteriormente veio algumas modificações, tá? Com outras leis, outros movimentos nesse sentido. E agora também essa lei fez toda uma modificação na legislação. Porque depois foi aprovada a Lei 11.442, tá, que é do seguro de carga. Essa lei nova ela veio para tornar obrigatório não só o seguro de acidentes, tá? E veja bem, há anos atrás, até uns 20 anos atrás, muitos juízes, não sei se 20 anos, talvez até menos, tá? Muitos juízes mandavam pagar, inclusive, roubo de carga, desaparecimento de carga, em cima do seguro de acidentes. A seguradora, percebendo isso, disse assim, opa, vamos fazer uma modificação. Vamos vender esse seguro separado. E é o que estão fazendo. Responsabilidade civil por desaparecimento de carga, RCDC. Antigamente era só RCTRC, responsabilidade civil por acidente de carga, né? Acidente de trânsito que resultava uma indenização. Então, eles mudaram. Porém, o segundo seguro para desaparecimento de carga,
ele era vinculado ao primeiro, é obrigatório ter o primeiro. Sim, não podia contratar só o de roubo. Não podia contratar só de novo, né? Segue não podendo. Então, mas aí eu até fiz um artigo sobre esse assunto, tá? Achando que seria o ideal que fosse uma apólice única, já que nesse momento, tá? Agora, a lei é obrigatória também. Então, não faz sentido. Não faz sentido ter duas apólices. Não é duas apólices só, é duas apólices, mas todos aqueles contratos que tem que cumprir. Tá? Então, essa é algum dos pontos, né? Tu sabe que o ano passado, quando a lei entrou em vigor, eu cheguei a acreditar que a SUSEP fosse lançar um produto único, como é o transporte nacional para o embarcador, né? Que vem o Ampla A com todas as regras, enfim. E eu achei que ela fosse unificar os seguros. Porque ela segue dando, se tu for analisar, o direito do transportador optar ainda em contratar somente a apólice de acidente. Sim. Contrariando a própria lei. A lei. Então, no momento em que você não tem nada, porque se você vincula os dois em um, sim, ele não tem como escolher. Não. Nesse caso, ele consegue seguir somente com o de acidente, e se ele não quiser contratar a de roubo, tudo certo também. A seguradora segue aceitando. Então, mas a lei, ela estava indo certo e de repente degringolou. Tá? A lei estava dizendo que era seguro obrigatório e que precisava ser feito dessa forma e que poderia ser a apólice única. Aí logo em seguida, alguém foi ali e colocou que a apólice única a cada ramo. Segue tudo igual. Quando falou cada ramo, pronto, já continua o ramo de roubo, já continua o roubo por desaparecimento de carga, né? E o de acidentes. Se tirasse só cada ramo, já era o suficiente. Se tira o cada ramo, a gente unifica o produto. Unifica o produto. Eu já tinha feito o artigo e achava que ia ser a apólice única. Porém, a SUSEP lançou até agora apenas uma circular, dizendo que a circular 002 de 2024, tá? Que diz que as apólices antigas permanecem vigentes, tá? E que o seguro de responsabilidade civil facultativa, né, por danos materiais e danos pessoais, que é o RCF, o seguro de automóvel, quando faz seguro completo, seguro total, já tem essa faculdade, né, que era facultativo. Porém, agora, como é obrigatório, né, nessa nova lei, ela diz que poderia ser este seguro. Tá? Esse é mais um entendimento que foi benéfico até, porque quando você está utilizando o motorista autônomo, o TAC, né, transportador autônomo de carga, teria que fazer uma apólice separada. Isso ia ser bem complicado para fazer, tá? Nós estamos na expectativa que a SUSEP resolva essa questão. Já estamos aguardando, já faz mais de um ano e não se manifestou mais. Pelo menos eu não tive conhecimento disso ainda, tá? Eu também não. Mas nós temos mais um inconveniente, tá? Então, o seguro modificou, tornando o que era facultativo ou por desaparecimento de carga, agora é obrigatório. Então, o seguro acidente já era obrigatório. Agora, o de desaparecimento de carga também é obrigatório. O seguro de veículo, responsabilidade civil, veículo, que era facultativo, agora é obrigatório. Tá? Embora, como a gente comentou antes, os limites são muito baixos. Tá? Mas, enfim, pelo menos é obrigatório. Nós temos mais um entrave aí, Maria. A Confederação Nacional da Indústria, o CNI, entrou com uma ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, no STF contra a Lei 14.599 de 2023. Tá? Eles pediram uma liminar para suspender a lei. Não foi concedida. Ainda bem. Tá? Porém, eles estão alegando que não há razoabilidade, proporcionalidade, não há intervenção, né, na economia e no mercado, que eles estão interferindo, que não deveria. A liberdade de livre concorrência, diz que agora não tem, que não é uma verdade, ao meu entender. Que tira a liberdade de contratar. Da onde? De quem? De quem? Não entendi também, tá? Mas enfim. Diz que não tem o direito de concorrência. Também não faz sentido essa colocação, direito de concorrência.
Eu não entendi essa parte, mas enfim, está fundamentado com eles. É o que eles estão alegando. Né? Diz que tira o direito à vida e que bota em xeque a segurança do motorista. Em relação de que ao forma? Quê? Não sei também. Está lá na DI, tá? Diz que é grave, é urgente e que pede para suspender a norma, a lei. Né? Tira a lei. Tira a lei. Eu, sinceramente, não vejo que isso vai prosperar. Tá? A ADI ou a 14.599? Não, a 14.599 eu acredito que vai prosperar, mas a ADI eu acredito que não. Quem manda no mercado é quem tem muito capital e muito dinheiro, que o poder econômico, que são os donos de carga, os embarcadores, né, os fabricantes, os produtores que têm essa carga para ser transportada. Eles queriam ter o domínio de quem vai contratar e de que forma que esse cara vai contratar. E é isso que tirou deles. Tirou. Eles seguem com poder econômico, mas não tem mais o poder de ditar a regra do jogo. Exatamente. Tá? Na verdade, veio destravar essa lei que estava bem complexa. Para o transportador, posso dizer assim que é difícil dele cumprir tudo o que é exigido. É difícil. Os grandes transportadores ainda conseguem contratar advogados especialistas, conseguem contratar comissário de avarias, reguladores sinistros para poder acompanhar. Mas o de menor potencial econômico, os transportadores menores, eles sofrem bastante com isso, tá? Porque os custos já são mais elevados. Tá? A gente sabe que teve um acréscimo em cima do seguro, né, para eles poderem contratar. Porém, o seguro é obrigatório. Olha só, eu tenho mais perguntas do nosso roteiro, mas eu acho que tem 2 pontos que eu queria ver contigo, porque quando a gente fala do TAC, né, hoje o RCV, ele exige que faça essa contratação. Sim. Então, basicamente, o produto diz o seguinte, que o transportador que subcontrata, ele se torna responsável pelo dano material e dano corporal que este motorista terceiro causar na estrada. Exato. Qual a tua opinião sobre você não deixar nenhuma responsabilidade para o TAC e repassar toda a responsabilidade do que o transportador autônomo faz na estrada para o transportador que contratou ele? Então, eu acho que é bem válido essa colocação, tá? Acho que a lei veio para complementar e tirar essa responsabilidade do pequeno transportador, que tem até 3 caminhões, que é o TAC, né? Transportador autônomo de carga, até 3 caminhões, ele continua sendo autônomo, tá? Muitos, transportadores pequenos quebraram por causa disso. O que acontece? Primeiro, o transportador grande, ele subcontrata inúmeros caminhões. Então tem várias seguradoras com 50 caminhões dele, mas em compensação do TAC ele tem mais 50 ou mais. Tá? Um exemplo. Vai fazer com que esse transportador ele fiscalize melhor quem ele está contratando. Tá? A lei também diz que o TAC não pode ser responsabilizado. Tá? De que forma? As seguradoras geralmente indenizam o segurado, o transportador, e depois cobram de regresso em cima desse transportador autônomo de carga. E essa via de regresso é que quebra essas pequenas transportadoras. Uma ação só judicial de uma carga, o cara não recupera mais. Entendeu? Bloqueia os bens dele, vão de atrás de caminhão, vão de atrás de bens, móveis e imóveis, enfim. A transportadora dele, que é pequena, quebra, literalmente quebra. Uma carga roubada, uma carga acidentada, que ele seja a responsabilidade, quebra a empresa. Literalmente quebra a empresa. Tá? Tem inúmeros casos nesse sentido. Então eu vejo assim que ela veio para beneficiar o pequeno transportador, que é nesse caso, tá? A responsabilidade maior é do transportador originário, por isso que ele tem que fiscalizar mais. Por isso que ele tem que saber aonde que ele está buscando esse parceiro de negócio dele, tá? E tem que fazer aquelas tradicionais consultas ao motorista e caminhão antes de entregar uma carga. Então lá no PGR, né, você pode fazer a consulta do motorista antecipadamente, você tem que fazer antes de embarcar. Então recomendo a todos os transportadores que contratam o TAC que faça essa
consulta no mínimo 3 vezes. Tá? Algumas apólices diz que apenas uma vez, do motorista e do caminhão. Outras apólices 3 vezes. Já peguei 6. 6 eu nunca peguei. Peguei 6 liberações. O motorista tem que ter 6 consultas liberadas na mesma gerenciadora. O transportador que está consultando vai ser o 7º para então poder liberar. Mas o que eu queria te perguntar é, tu acha que existe alguma possibilidade de aumentar os acidentes nas estradas causados por motoristas terceiros, uma vez que a responsabilidade deles agora é menor? Não vejo dessa forma, tá? Não? Não, eu acho que eles vão transportar com mais segurança e menos, mais segurança, sabendo que eles não serão responsabilizados dessa forma, tá? Até porque agora é obrigatório o plano de gerenciamento de risco. Ou seja, muitas cargas eram transportadas e não tinha o plano de gerenciamento de risco. Agora tem e é obrigatório. Ali na lei não fala qual o limite entabulado numa apólice. Tá? Então o que nós temos aqui? A seguinte situação. Algumas apólices, tá? Ela coloca um limite, R$200 mil, até R$200 mil você não precisa do PGR. Só cadastro de consulta. Só cadastro de consulta do motorista e caminhão. Acima disso, você vai ter que ter o PGR, tá? Um exemplo para roubo de carga. Porém, agora não. Lá na lei não fala qual o limite que tem, mas fala que entre seguradora e transportador, o segurado, decidam entre eles. Certo? Ok. Eles podem decidir. Se a seguradora achar que pode dispensar até aquele limite, ela dispensa. E se não, continua como estava antes. Acima de X valor, tem que contratar. Ou a seguradora pode utilizar o sistema que está ali posto na lei. Todos os embarques seus têm que ter gerenciamento de risco. Mas aí é bom frisar assim, que eu vejo com bons olhos, porque assim, o nosso roubo de carga, desaparecimento de carga, a proporção em débito, então, estourou nos últimos anos. Está nas nuvens nos últimos anos. A gerenciadora de risco, ela vai fazer com que minimize isso de alguma forma, em diversos sistemas que eles têm, diversos aplicativos que eles utilizam, né? Vai diminuir isso. A tendência é essa. Quando todo mundo estiver sendo monitorado, sendo feito o PGR, eu particularmente acho que se fizesse em todos os casos, após aprender, não tem mais problema nenhum. Antes o motorista não sabia exatamente, o motorista ele era assim, ele era contratado para fazer aquele frete, mas não é contratado para fazer mais, é só aquele. Né? Nessa situação, ele jamais vai entender o que o embarcador quer. Ou jamais não, o difícil dele entender o que o embarcador quer, porque era o embarcador que exigia o PGR, o embarcador que tinha as informações. Ele não passava lá na ponta nem para o transportador. Aliás, geralmente passava para o transportador, mas o transportador não repassava ao motorista. E sem falar, né, doutor José Flávio, que tem uma coisa. Tinha muito transportador que ele não atendia um PGR, né? Ele atendia 7, 8 PGRs diferentes, porque ele tem vários embarcadores, ele atendia vários clientes. Aí é que tá, quando tu leva uma carga fracionada. Pensa na encrenca. Cara, meu Deus do céu. Leva a carga fracionada. Então, essa mercadoria vai para... É um PGR. É um PGR. A outra mercadoria é outro PGR. A outra é outro PGR. Era assim que acontecia. E sem falar que tinha caminhões que tinha um rastreador para cada embarcador, uma gerenciadora para cada embarcador. Era um Deus nos acuda. Exatamente. Mas a lei veio para isso. Elimina tudo isso aí, deixa o cara... Porque isso é humanamente impossível, né? Tá? Eu já tive situações assim e vi vídeos, inclusive, circulando, tá? Que o motorista foi bloqueado, o caminhão do motorista, no meio de uma rodovia. O motorista filmou tudo, o cara não desbloqueavam ele no meio da rua, porque o embarcador mandou bloquear aquele motorista. Tá, mas espera, aonde que tu mandou bloquear? Em cima da rodovia. Pensa, Pai eterno. O cara ser atropelado, o cara filmou tudo, né? Então, veja, é difícil, né? Me conta, a lei prevê punições para o descumprimento dessas obrigações? Quais são elas e como essas punições podem impactar as transportadoras?
Não responde agora. A gente vai para um breve intervalo. Não sai daí. Daqui a pouco a gente te conta. Buoni Gerenciadora de Risco, tecnologia que transforma, patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares. Para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor, completo, que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes, de forma transparente, para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido.
Voltamos! E hoje a gente está falando sobre o impacto dos seguros obrigatórios para os transportadores. O advento da Lei 14.599 vem balançando o setor de transportes. Aqui comigo hoje eu tenho o advogado especialista em direito securitário, o Dr. José Flávio Comandulli. Dr. José Flávio, muito obrigada. Mais uma vez. Eu que agradeço, Maria, pelo convite. Estamos aí para poder auxiliar você e os teus segurados e os transportadores. Com certeza. Brigadão. Olha só. Aquele muito obrigado aos nossos patrocinadores, e eles vêm fazendo muita diferença também no setor de transportes. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Tecnorisc, gerenciadora de risco. Confiança acima de tudo. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Líder Pronta Resposta. Conte com quem está preparado para proteger o seu patrimônio. Buoni, tecnologia que aproxima. EcoResponder Serviços Ambientais. Seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. AMA de Itajaí é uma instituição de pais e amigos do autista e que vem fazendo um trabalho incrível. Você vai estar enxergando agora na tela um QR Code. Se você pode fazer alguma doação de qualquer valor, você pode virar a câmera do seu celular, no QR Code, entra direto na conta bancária, faça a sua doação. Maria, não tenho dinheiro, mas eu posso doar, por exemplo, produtos de limpeza, material escolar, enfim, do jeito que você puder contribuir, vai no Instagram, @AmaItajaí, vai no direct, bate um papo com eles e faça a doação. Aqui a gente fica muito agradecido. Tá chegando agora, quer entender? Eu tô batendo um papo com o Dr. José Flávio Comandulli. Ele é advogado especialista em direito securitário e a gente está conversando sobre seguros obrigatórios para o transportador. Antes de sair para o intervalo, eu fiz a seguinte pergunta. Tá bom, a gente entendeu de lei, tem seguro obrigatório, a gente sabe como é que tá vindo, mas tem punição? Tem alguém acompanhando, cobrando para ver se a lei está sendo cumprida? Com a palavra, grande mestre. Então, Maria, no Brasil, como ocorre como sempre, tá? A obrigatoriedade ficou de fiscalizar em relação à SUSEP, que deve fiscalizar, e também a NTT. Tá? Porém, eu vejo que com muita dificuldade deles poderem fazer essa fiscalização, tá? Assim, é bem diferente de um seguro de importação, bem diferente, porque o seguro de importação, lá tem os despachantes aduaneiros, assim como os fiscais da Receita Federal. Lá eles exigem, e quando você não faz a contratação do seguro, eles informam a Receita Federal por que não foi contratado. Lá, pelo menos, tem alguém que pergunta, vai fazer ou não vai? Aqui, ninguém pergunta. Talvez, na hora que esse caminhão está transportando uma carga, passe por uma fiscalização rodoviária, seja exigido isso. Porém, eu não acredito muito nisso não, nesse tipo de fiscalização, porque quando acontece o sinistro, geralmente a seguradora vai perguntar: fez o seguro obrigatório? Não fiz. Não fiz. Mas daí é tarde, porque já aconteceu o sinistro. Você entendeu? Seria importante que tivesse uma forma de fiscalizar. De que forma? A SUSEP deveria fiscalizar em cima dos próprios transportadores. A NTT poderia fiscalizar ou vincular, olha só, ou vincular ao CTE, a emissão do CTE. Então, emitiu o CTE, já informa lá o número da pólice. Já impede a emissão do CTE se não coloca os dados da pólice. Exato. Quer dizer, seria uma das formas. Tem alguns sistemas de emissão de CTE que quando tu não coloca os dados do seguro, você não consegue seguir em frente. O que acontece?
esse sistema emissor ele não é linkado a nenhuma central, porque, por exemplo, frota, né? Seguro de caminhão, a gente tem uma central de bônus, em que essa central é como se ela fosse uma entidade, vamos colocar assim, imparcial, em que ela se comunica com a seguradora que está saindo, o seguro de frota, e a outra seguradora que está pegando. Então ela vai falar se teve sinistro, se não teve. Então, uma ideia, né, e a gente está aqui conjecturando, que se existisse uma central para seguro de cargas, em que a ANTT, por exemplo, e os sistemas emissores de CTE entrassem em contato para saber se de fato aquela apólice, aquele número que ele está colocando, de fato é daquele transportador e de fato está vigente, que é uma das coisas que eu falo muito, né? Eu já vi transportador colocando o número de apólice do embarcador, colocando a apólice que ele contratou, mas ele já está inadimplente, cancelado e segue colocando, ou e o sistema aceita tudo. É o sistema aí que é o papel aceita, né? O papel aceita, né? Aí coloca lá o 999 e exato. Não deveria aceitar dessa forma, né? É isso. Aí que entra a fiscalização. É onde que deveria ter a fiscalização. Acho que assisti um podcast que foi maravilhoso, sobre o pessoal de Lages, que falou sobre a emissão das averbações, né? Sim. Então, talvez linkando toda a averbação junto com a apólice, junto com o CTE, talvez eliminaria esse tipo de problema. Sabe? Tu te lembra, em 2018, houve um movimento da ANTT através de um QR Code, que era um adesivo colado no caminhão. Te lembra desse movimento? E então, quando o caminhão ele passava pelos postos de fiscalização, que tinha câmeras, mas foi um movimento que ele pareceu que ia dar certo e foi abafado por alguma coisa, e aí não tivemos mais. As transportadoras ainda têm aquele registro lá, mantém aquele registro lá, mas ele serve apenas, por isso que quando a lei veio, a lei já deixa claro, né, que tem que uma apólice que ela tem que estar vinculada ao RC. Tá? Então é o documento do caminhão, tá? Que ele está cadastrado lá junto à ANTT, Registro Nacional do Transportador do Rodoviário Carga, tá? Diz que é para funcionar, mas que agora não tem movimento nenhum nesse sentido, tá? E esses QR Code a gente consegue identificar se essa transportadora está ou não cadastrada lá. Tá na ANTT. Se o RNTRC está válido, está vigente, qual a carga. Exato. Eles tinham uma série de informações. Então, ela tem essa informação. Agora, dá para acrescentar, né, uma sugestão, dá para acrescentar o seguro obrigatório, qualquer acidentes e desaparecimento de carga. Aí ia ser show de bola. Ia. Mas ia ter muito choro e muita vela, meu Deus. Mas pode ser, Maria, pode ser. Eu espero, né, eu desejo que a SUSEP regulamente, a hora que ela despachar, eles estão fazendo audiências públicas, estão conversando sobre essa lei, estão tentando implementar alguma coisa nesse sentido, ou no sentido de que regulamentando esses dois seguros, eu torço muito, sinceramente, como advogado, tá? Torço muito para que isso tornasse uma apólice única. Vou até dizer assim, no artigo 4º diz que o TAC ele não cabe a subrogação de direito com a seguradora, que foi ótimo, que nós comentamos antes, tá? Então o TAC não vai ser responsabilidade. O subcontratado já falava isso em apólice, que não podia ter subrogação contra ele. Mas não era todas as apólices que estavam assim, por isso que a seguradora, toda vez que entrava com uma ação, cobrava e recebia. É por isso que foi feito a lei, mais um dos motivos, tá? Mas aqui eu abro, já no artigo 5º, já fala bem assim, ó, o artigo 5º fala assim, ó, contratando mediante apólice única, que eu falei antes, né, para cada ramo. Se eles tivessem cada ramo, ia ser uma apólice única. Se não tivesse aí quando falou em cada ramo, a seguradora entende ramo de roubo, ramo de acidente, diferente, e ramo de responsabilidade civil, veículo. Falando... Tá? Deixa eu só complementar aqui, só quero complementar, porque aqui esse artigo 6º, eu até deixei aqui na tela para mim poder ler para você. Olha a importância do artigo 6º, tá? Para a fixação do prejuízo advindo de carga transportada, deverá ser realizada a vistoria conjunta
vistoria particular conjunta tem que ser realizada pelo contratante do frete, embarcador, e pelo transportador, tá? Bem como pelas respectivas seguradoras, quando couber. Ou seja, não se pode fazer apenas a vistoriazinha lá na estrada, sozinho, somente... Na hora do sinistro. Na hora do sinistro, somente o transportador está lá, o segurado está lá, né, o representante do segurado e a seguradora. Não pode. É para chamar o embarcador também. Até na primeira vistoria seria cabível, até porque o acidente acontece longe, então, né, até seria cabível a primeira vistoria ser feita sim, mas a segunda vistoria, onde que tu vai responsabilizar alguém, onde que tu vai fixar o prejuízo, onde tu vai dizer o que aconteceu, de quem que é a responsabilidade, até se for num desaparecimento de carga, quem que é a responsabilidade, tem que ser feita a vistoria particular conjunta. Não está sendo feita. Isso é muito prejudicial para o segurado, só que agora está em lei. Isso é benéfico para os reguladores de sinistro, para os comissários de avarias, né, os vistoriadores. Isso é benéfico e a lei já está começando a querer ficar como eu posso dizer assim, para que essas vistorias sejam feitas por pessoas especializadas, que eles já entendem que é obrigatório, para que daí nessa vistoria particular conjunta você é responsável. Não sou, então assina a ata aqui porque você é responsável. Então, para que haja uma vistoria particular conjunta, há que ser feito com no mínimo 40 horas de antecedência a convocação dessa vistoria particular. Na convocação, você vai lá e comparece ou não, tudo bem. Aí, só que assim, convocou, fez o chamamento através de não adianta fazer só via e-mail, é importante que se faça com carta de aviso de retorno ou SEDEX com aviso de retorno, bem importante fazer isso, ou faça um protesto dessa forma também, tá? Chamou, não compareceu, assumiu a responsabilidade. Não adianta você achar que depois não será responsabilidade. Será, foi chamado, mas não compareceu para se defender. Então, isso acontece muito a vistoria particular conjunta nos seguros de importação e de exportação, tá? Mas agora no seguro de transporte rodoviário também terá que ser feito a vistoria particular conjunta. Eu acho muito importante já estar começando a regulamentar essa função dessas vistorias, né? Muito importante isso. Eu acho que um ponto bacana não é só você fazer uma vistoria prévia com pessoas especializadas, como você tornar tudo isso mais claro. Exatamente. Né? O objetivo é esse. Porque hoje o transportador, quando acontece um sinistro, vai à reguladora, mas ele nem sabe o que de fato acontece, o começo, o meio e fim de um processo de regulação. Ele nem sabe que quem está indo lá está indo para defender o papel da seguradora. Né? Na cabeça dele está indo lá para defender ele como se ele fosse, porque ele é o contratante do seguro, ele paga pelo seguro, mas quando vai uma reguladora lá, ela vai muito mais com o crachá da seguradora do que para... Não é só o crachá, o regulador da seguradora, o comissário da avaria da seguradora está lá para defender a seguradora. Exato. Nada mais justo, tá correto isso, tá? Só que o transportador, o segurado, precisa ter o seu representante. E agora ele não só precisa, como ele pode agora de maneira aberta, né? Agora ele pode dizer, olha, eu também vou mandar o meu comissário representante, porque está em lei. Exato. Está ali, está regulamentado. Você fez um gancho ali da SUSEP, a gente falou um pouquinho de produto, eu participei de uma audiência pública da SUSEP e a gente estava falando justamente sobre isso. Teve foi aventada uma possibilidade de tirar a franquia da apólice de roubo. Porque hoje existe lá, né, a participação obrigatória do segurado, que fala que no primeiro roubo 0, no segundo é 10%, no terceiro é 25%, enfim, muda, né, varia de companhia para companhia. E aí eles estavam estudando a possibilidade, então, agora, com a lei, de tirar essa franquia de roubo. E aí eu te faço duas perguntas. Na tua opinião, se a apólice de acidente tivesse também franquia, isso de alguma forma contribuiria para diminuir os acidentes nas estradas? Essa é a minha primeira pergunta para ti. E a segunda pergunta é, você acredita que a Lei 14.599, ela, incluindo o roubo, a gente vai ter uma diminuição do índice de roubos nas estradas? Bom, a tua primeira pergunta sobre a franquia, tá? Eu vejo que sim. Pelo fato de que o transportador rodoviário, o segurado, né,
ele já ia avisar, eles têm até, podem fazer contrato com esse motorista e dizer que se você infringir, por exemplo, excesso de velocidade ou desaparecer o tacógrafo, uso do arrebite, ou coisas nesse sentido, entendeu? Sim. De alguma forma tentar burlar, você vai ter que pagar a franquia se a seguradora pagar. E se ela não pagar, ainda pode ser responsabilizado ele. Entendeu? Então acho que a civil franquia... e penalmente, né? Civil e penalmente, claro. Então, assim, eu acho que é importante, acho que deveria ter a franquia, sim, do seguro de transporte. Até para que manter o equilíbrio da pólice, primeiro ponto, né? Sim, e também fazer com que o transportador tome mais cuidado com o próprio seguro que ele faz. O seguro não é para dar lucro, o seguro é para cobrir prejuízos, eventuais prejuízos, né? Fortuito que porventura venha a acontecer. Tua segunda pergunta mesmo era se agora com o roubo sendo obrigatório, isso vai contribuir para diminuir o índice de roubos no país. Eu acredito o seguinte, acho que essa lei veio para beneficiar justamente pelo fato que está acontecendo muitos roubos no Brasil, assim, nos últimos anos, assim, a gente vê que disparou, certo? Ela veio para contribuir pelo fato de que ela vai minimizar o prejuízo do embarcador, tendo o seguro de roubo de carga do transportador, do segurado. Tá? Então vai diminuir muito o risco dele não receber, porque daí nesse caso ele poderá ter as duas apólices, a apólice do embarcador e a apólice do transportador. Tá? Então de alguma forma ele vai acabar recebendo esse seguro. Então eu acho importante nesse sentido. Tá? A diminuição de roubo de carga está relacionado ao país, à ordem e em que momento que vive. Na insegurança jurídica que existe hoje em dia, quando tu vê um monte de bandidos serem soltos, né? Pode observar as decisões que tem nos últimos tempos do judiciário. Eu, sinceramente, estou decepcionado, embora advogado, estou decepcionado com decisões que andam sendo tomadas. Tá? Somos dois. O que acontece? A insegurança jurídica é muito grande. Na insegurança jurídica, bom ter seguro garante que o segurado, o responsável, o dono da carga, receba esse seguro. Beleza. Na diminuição dos acidentes, ela só vai ocorrer no momento em que haja, por parte do judiciário, tá? Uma fiscalização, haja decisões em que bandido vai para a cadeia e os inocentes sejam soltos. Não está acontecendo isso, está havendo uma inversão de valores, né? Total, e isso tem prejudicado muito. Não é de graça que roubar um celular não está virando crime, estão tentando tirar. Sim. Não é de graça que bandidos de alto escalão estão sendo liberados, tá? E algumas pessoas por protesto estão sendo processada, condenada sem o devido processo legal. Sim. Isso que isso passa um recado, né? Passa o recado. Passa a mensagem, né? Passa a mensagem, passa o recado. Tivemos agora recentemente as informações de que os grandes grupos de organizações criminosas, né? Facções organizadas que já não são mais só na América Latina, né? Já tinha virado a América Latina completa e agora estão indo para os Estados Unidos e para a Europa. Meu Deus, nós exportando até criminoso. Estamos feio no cartaz. Então, veja bem, é importante o seguro. Tem uns aí que eu queria exportar, não estamos conseguindo. Pois é, o seguro é importante, vai ajudar muito aos donos de cargas, né? Que vão acabar recebendo. Porém, a diminuição de roubo de carga não está diretamente atrelada ao motorista. Né? Em alguns casos ele pode estar envolvido, tá? Pode, né? Sim, mas não é a regra. Tá? Porém, se não tiver uma atitude do judiciário e também da legislação mais severa, que é muito, muito branda. A nossa legislação é uma mãe. Não, eu não sou uma mãe. Não, porque eu não sou essa mãe. Não. Não é uma mãe, mas tá certo você, tá? Mas assim, eu vejo assim que é tão branda que quem rouba dá risada de quem é assaltado, quem é roubado. Eu venho recebendo agora nesses últimos dias, inclusive a Maria Eugênia mandou um pra mim, que é Serra da Sombra,
Não é do rastro. Enfim, agora é uma serra que o pessoal vem descendo e vem acontecendo absurdos. Os bandidos, eles jogam pedra, quebra o vidro do caminhão para o cara parar, para eles abrir. Sim. E eles conseguem. Pega engarrafamento, eles estão abrindo o baú, estão roubando, saqueando. Meu, assim, ó. E tá aumentando esse cenário está aumentando. Esse cenário tá virando uma convulsão social, tá? Por isso que existem muitos saque de cargas e coisas nesse sentido. Eu não sei exatamente qual serra que você está se referindo, tá? Mas Rio de Janeiro e São Paulo tem transportadoras que não vão para lá, não querem ir para lá. Rio de Janeiro, quando se pega o PGR, já diz lá que é obrigatório ter escolta, é obrigatório ter rastreamento, isca, etc. Por quê? Porque lá o índice é muito alto. Ó, o pessoal dos bastidores está aqui. Qual? Azeite? Serra do Azeite? Fica onde isso? Serra do Cafezal. Qual a outra? Serra do 90. Do 90. Não sei onde que fica. Eu venho recebendo muitos vídeos mostrando de fato isso, né? Com furto e assim, eu acredito muito que o nosso momento econômico-político do Brasil passa esse recado, né? O bandido, ele tá cada vez com mais direito do que o cidadão do bem. Infelizmente, é isso que acontece. Infelizmente mesmo, com muita dor no coração. Muito triste. Muito triste ter que falar uma coisa dessa, tá? É triste, mas infelizmente é a verdade e é a realidade. Tá? Fato. Olha só, eu tenho mais perguntas aqui, tá? Quais são as expectativas do setor de transportes para o futuro, considerando a implementação da lei? Quais são as próximas etapas? O que a gente pode esperar de desdobramentos agora? A expectativa do mercado, eu vejo assim que é urgentemente a SUSEP regulamente a lei. Tá? De preferência, como eu já disse antes, né, que tentasse mudar entre ser 2 ramos de seguro e colocar um só. Uma pólice única. Eu já fiz unificar o produto. Esse artigo eu já fiz em 2022 a pedido do Dr. Agripino, tá? Que fosse um combo, né, que pegasse todos esses seguros, né? Faz um seguro só, não vai precisar de 3 apólice, olha só, 3 apólice, tá? O de roubo, o de desaparecimento de carga e o de veículo, né? 3 seguros, 3 apólice, com 3 condições gerais distintas. É difícil. Muito então eu espero que a SUSEP regulamente, tá? E tente trazer para no máximo uma única apólice. O mercado espera isso, os transportadores esperam isso, é o que eles querem. Eu como corretora, corretora, você como corretora, espero isso. Todo mundo vai administrar de uma forma diferente e melhor, tá? É lógico que tem que fazer cálculos atuariais para que isso possa ser implementado. Sim. Aquela parte que eu li para vocês antes dali da vistoria e dos ramos de seguros, estava indo bem a lei, mas quando botou ramos aí estragou a lei ali, tá? No meu ponto de vista. Então, se não tivesse aquele por cada ramo, facilitaria bastante esses cálculos. Facilita também pelo seguinte, pela obrigatoriedade do seguro. Se os 3 são obrigatórios, faz os 3, que seria importante. O mercado espera que a regulamentação saia nesse sentido, tá? Porém, não sei se isso vai acontecer, mas o quanto antes a SUSEP fizer, melhor uma regulamentação, tá? Então é o que o mercado espera, tá? Considerando a evolução das práticas de segurança e a dinâmica do mercado de seguros, como que tu enxerga o impacto dessa legislação no longo prazo para o setor de transportes? Eu vejo com bons olhos, tá? Veja bem, como eu falei antes, né? Como é importante, nos últimos 25 anos, mais ou menos, né? Se implementou muito o PGR, coisa que não existia anos atrás. Por isso que eu falei para você antes que o roubo de carga também estava sendo pago pelo judiciário, autorizando a indenização pelo judiciário, apenas por uma apólice de acidente. Né? É um absurdo, não era isso que falava o seguro. Tá? Quando foi implantado os PGR, já começou a diminuir a sinistralidade. Agora tornou-se obrigatório o PGR, tanto para acidente quanto para desaparecimento de carga. Só que o PGR é fundamental. É fundamental.
Se todas as transportadoras conseguissem... Aliás, tinha que ter na pólice de acidente o PGR, né? Não, mas já está na lei. Mas não são todas que estão exigindo. Está na lei. Só que a lei diz assim, entre seguradora e segurado que definam o PGR, aquele que eu expliquei antes. Não, tá? o PGR só de roubo. Mas tá lá. É isso que eu digo para vocês. Seria importante, eu vejo com bons olhos, porque no futuro, todos os caminhões transportando via Brasil, olha que legal que seria, todos eles têm seguro, você não vai se preocupar tanto em saber, será que eu recebo se der um acidente, porque hoje em dia ainda já a legislação já é muito branda para assaltantes, etc., como a gente comentou. Nem sempre o segurado consegue receber, ou o terceiro prejudicado, que é o dono da carga, consegue receber por falha no PGR. Então eu vejo com bons olhos assim, que o PGR sendo obrigatório, né, e que a transportadora saiba exatamente o que ela tem que fazer, e é importante citar, ela tem o domínio agora, que não tinha antes. Então ela tem o domínio do PGR, ela está no contrato, ela sabe o que vai ter que fazer. Lembrando sempre que o PGR só é feito mediante o envio da apólice à empresa que vai fazer esse gerenciamento de risco. Ela analisa a apólice e ela apresenta o contrato com o nome da seguradora, a apólice e a própria seguradora homologa. A seguradora homologa aquelas empresas que fazem o gerenciamento de risco. Tá? Se ela homologa, ela tem confiança naquela empresa. Tá? Se ela tem confiança naquela empresa, ela sabe que a empresa vai fazer o serviço de qualidade. É isso que se espera, serviço de qualidade. Quando sai de qualidade do começo ao fim, nunca vai ter prejuízo, ninguém vai ter dissabores de receber uma negativa de uma seguradora. Ninguém espera isso. Só que quando acontece uma negativa de um sinistro para as pequenas empresas, como eu disse antes, quebra a empresa. Literalmente, pode ser acidente, pode ser roubo de carga, qualquer coisa. E se você está habituado a fazer todos os procedimentos, consulta de motorista, está habituado a fazer o rastreamento em cima daquilo que é necessário fazer conforme a seguradora estipula, né? Porque é entre seguradora e transportador segurado, né? É entre eles que vão decidir como é que vai fazer e limite que vão fazer. No momento que eles estiverem habituados a fazer, o hábito cria normas que deixa cada vez tanto o motorista, o transportador, mais apto a fazer de qualidade. E aí a inteligência artificial ajudando bastante de diversas formas, né, vai melhorar, com certeza, absoluta. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente vem acompanhando, né, essa ADI, né, do pessoal das indústrias lá, e aí causou debate se essa lei vai segue, vingar ou se não. vai vingar ou não. Ora, olha, se vai vingar uma lei... Isso só existe no Brasil. Exato. Só no Brasil lei vai vingar. A lei é obrigado a isso que eu te pergunto, né? Porque me causa uma certa estranheza quando eu percebo em que a gente já tem uma lei, né, que ela já está em vigor, e ainda eu vejo os empresários nessa discussão de mas eu não concordo com a lei. Mas não é uma enquete. Não, é lei. É uma lei. Sim. Né? Pra gente encerrar, nós já estamos chegando aqui nos últimos minutos do nosso podcast. Sim. Eu queria que você fizesse um encerramento levando em consideração esse tempo de lei, essa discussão, esses debates que nós estamos tendo, e essa arbitrariedade mesmo, né? Essa forma de tentar interpretar e colocar em prática a lei como bem convir. Qual que é a tua opinião em relação a isso? Então, Maria, primeiro que eu vejo que a lei ela já estava valendo, tá, com a medida provisória 1153. Já 2022. Estava valendo desde 2022. Fato. Tá? Então já estava valendo. Nós estamos indo para o final de 2024 e a SUSEP ainda não regulamentou. Nossa, exato. A gente sabe que isso não é fácil de mudar do dia para a noite. Agora, esperar mais de ano para regulamentar uma lei tão importante como essa, aí fica mais difícil, tá? Então, nesse ponto eu vejo que a SUSEP deveria agilizar isso o quanto antes, tá? O fato do CNI, Confederação Nacional da Indústria, entrar com uma ADI,
não quer dizer que essa lei vai mudar. E é o direito deles tentar defender o negócio deles. Claro. Os bens deles, os interesses deles. Afinal, eles são os maiores grupo empresarial, muito bem estruturado, muito bem organizado, né? Porém, eu vejo assim que não vai vingar essa ADI que eles fizeram, tá? Eu creio nisso e espero que isso realmente não aconteça. Perfeito. Dr. José Flávio Comandulli, como sempre, é muito bom, é uma aula ter você aqui. Fico muito feliz. Também. Foi um bate-papo incrível. Quero dizer que eu tinha programado 14 perguntas, no fim a gente ficou em 5. Mas tá ótimo, eu tô super feliz. Na muito próxima obrigada. Você cobra as outras. Na próxima, eu quero que você venha junto com o Jonas Salomão Dutra, sim, comissário de avarias. Vai vir com o Helenoir Gaio pra gente falar sobre fraude no seguro. E tem bastante coisa na estrada, né? Meu Deus! Meu Deus, se tem. Olha, vamos falar sobre isso. Estamos aí à disposição, tá, Maria? Eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, conversar com você. Obrigado por falar que é uma aula, mas mesmo aquelas pessoas que ensinam de alguma forma qualquer tipo de saber ao próximo, ele mesmo está aprendendo. Então eu estou aqui também aprendendo, aprendi com o Jonas, aprendo contigo, com o Gaio, com quem quer que seja, a gente sempre está aprendendo, tá? Importante frisar que o mercado segurador precisa, principalmente os segurados, precisam ler as apólices, eles precisam entender o que tem lá, eles precisam saber quem contratar para que não tenha problema nenhum nessa caminhada deles, né? Nesse meet deles, que ele é muito importante. Para nós, o brasileiro, é importantíssimo o transportador rodoviário. Quero eu que essa lei vingue, que não seja deferido nada, como a liminar já não foi concedida, então que a lei também permaneça, tá? Porque veio para ajudar, não veio para atrapalhar, veio para ajudar. Perfeito, isso, tá? Perfeito. Pessoas, era isso. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje. Se você quer sugerir algum tema, algum convidado, por favor, vá lá no meu Instagram, @mariadoseguro, me chama no bate-papo e manda a sua sugestão. Era isso, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!